Antes que o sol pudesse aparecer no horizonte, Nashville já não era uma cidade tranquila. Na neblina da madrugada, o som dos helicópteros ecoava sobre os bairros. Feixes de luz branca varriam telhados e ruas como se estivessem a caçar alvos num campo de batalha. Sirenes tocavam incessantemente, quebrando a familiar quietude da cidade do sul dos Estados Unidos. Apenas alguns minutos antes, tudo estava normal, mas agora, Nashville estava envolta numa sensação de anormalidade e tensão. As portas de aço foram arrombadas num instante, os dispositivos de choque explodiram e agentes fortemente armados invadiram o alvo em simultâneo. Visto de cima, a cena não era diferente de uma operação militar em grande escala. Quando o amanhecer surgiu, as autoridades confirmaram que 17 indivíduos tinham sido detidos simultaneamente no Tennessee, Califórnia e Oklahoma. Este foi o culminar de uma investigação federal de 9 meses, mantida em segredo absoluto até ao último minuto. Os moradores observavam em silêncio as caravanas de veículos blindados a passarem pelos bairros, com os suspeitos a serem escoltados sob holofotes ofuscantes. Um detalhe importante emergiu rapidamente. A rede desmantelada estava ligada à MS-13, uma notória organização criminosa transnacional conhecida pela sua violência e disciplina rigorosa. Dentro dos armazéns, as autoridades encontraram drogas, armas e dinheiro avaliados em quase 500 milhões de dólares. Para Nashville, não foi apenas uma detenção, mas um alerta para um confronto que se desenrolava silenciosamente há meses nas sombras. 9 meses antes daquela manhã caótica, Nashville parecia completamente normal. As ruas familiares, os veículos de entrega e os bairros tranquilos não revelavam qualquer sinal de uma ameaça crescente sob a superfície. No entanto, enquanto a vida cotidiana continuava, os analistas da DEA começaram a seguir pistas fragmentadas, mas sistemáticas. Escutas telefônicas acidentais, declarações de transporte incomuns e depósitos inexplicáveis foram gradualmente reunidos. Quando colocados lado a lado, revelaram uma rede logística perfeitamente disfarçada como um negócio legítimo. Esta organização operava como uma grande empresa, onde cada indivíduo desempenhava um pequeno papel, desde o transporte, armazenamento, até o pagamento e coerção. Ninguém tinha a imagem completa. Esta fragmentação protegia o nível de comando e tornava a infiltração extremamente difícil. Para aceder, as forças federais foram forçadas a implementar táticas pacientes e em várias camadas. Agentes disfarçados de compradores registravam detalhes dos processos de embalagem e etiquetas de envio, enquanto equipas de vigilância seguiam caminhões através de vários estados, identificando armazéns de trânsito e casas de segurança. Paralelamente, peritos em finanças forenses dissecavam o fluxo de dinheiro através de dezenas de empresas de fachada, onde o dinheiro era depositado e levantado em horários fixos, por vezes misturado com transações de criptomoeda para esconder os rastros. Do lado da rede, a segurança interna era rigorosamente mantida, desde telefones descartáveis até a mudança constante de locais de reunião, forçando as forças de investigação a agir com precisão absoluta. Até o final do verão, as peças soltas começaram a encaixar. Dados do GPS e sinais de comunicação encriptados mostraram que as rotas de transporte aparentemente independentes operavam com um ritmo temporal quase idêntico, convergindo para o Tennessee, Califórnia e Oklahoma. Isto já não era uma cadeia de distribuição normal, mas um sinal de um sistema de coordenação centralizado. Essa percepção forçou as autoridades a intensificar a sua resposta. Uma força-tarefa interagências, composta pela DEA, FBI, ATF, ICA e a Polícia Judicial Federal, foi criada, trabalhando a partir de um centro de comando comum. Mapas digitais cobriam as salas de reunião. Cada alvo era simulado em detalhe. Cada período de tempo era calculado ao segundo. As missões eram seladas e só divulgadas imediatamente antes da implementação, para evitar fugas de informação. A decisão final foi tomada quando a vigilância confirmou que várias grandes caravanas de transporte estavam a ser mobilizadas simultaneamente. Esta era uma oportunidade rara de atingir todo o sistema de uma só vez, paralisando a sua capacidade de resposta e cortando os alertas. A partir desse momento, a operação passou da fase de acompanhamento para o estado de prontidão para a ação. Às 4 da manhã, hora central, a operação foi ativada.
Caravanas de veículos blindados deixaram os pontos de concentração, helicópteros bloquearam o espaço aéreo e unidades de combate avançaram simultaneamente para os alvos. Em Nashville, todo o bairro foi isolado. Os armazéns perto da I-40 foram tomados em poucos minutos. Lá dentro, as linhas de embalagem industrial ainda estavam em operação. Caixas com etiquetas de envio legítimas, mas contendo cocaína e produtos farmacêuticos falsificados. Outros grupos varreram simultaneamente as áreas residenciais, onde casas normais escondiam caves reforçadas que continham armas, munições e dinheiro. A centenas de quilômetros de distância, ataques paralelos ocorreram em Fresno e Tulsa, com layouts de armazéns quase idênticos. Quando a luz do dia apareceu, as autoridades já tinham concluído todos os mandados de busca, detido 17 indivíduos-chave e apreendido provas no valor de quase $500 milhão. Após a fase de ação, o foco mudou para os dados. Centenas de dispositivos digitais foram analisados, revelando um padrão claro. Ordens de transporte, financeiras e de coerção eram todas provenientes de Nashville. Os sinais eram emitidos em rajadas curtas, desapareciam rapidamente e eram recebidos por elos noutros estados, indicando uma coordenação centralizada com rigorosa disciplina de tempo. Folhas de cálculo ocultas e registros digitais refletiam um sistema operacional preciso, onde dinheiro e mercadorias eram registrados como inventário. O rastreio da infraestrutura de rede levou a um falso escritório de logística perto do centro de Nashville, onde o fluxo de dinheiro e as rotas eram coordenados. Esta descoberta confirmou que a cidade não era apenas um ponto de trânsito, mas o cérebro de toda a rede, operando através de uma estrutura hierárquica anônima, tornando a traição ou o rastreio do comando quase impossíveis. As descobertas em Nashville forçaram as autoridades a ver o caso para além do âmbito de uma operação antidrogas. O Departamento de Segurança Interna, o IRS, e as agências financeiras entraram em ação, congelando bens e expandindo a investigação. O sistema recém-desmantelado mostrou que o crime moderno não se baseia principalmente na violência, mas na capacidade de se misturar perfeitamente com a economia legítima. O preocupante é que Nashville pode não ser o único caso. Se uma estrutura de comando tão sofisticada pôde existir por tantos anos no coração dos Estados Unidos, a questão é quantas outras redes semelhantes estão escondidas sob outras cidades. Esta operação desmantelou um império de quase $500 milhões, mas também expôs um novo modelo de crime, onde a fronteira entre gangues e ameaças à segurança nacional está cada vez mais tênue. O ataque antes do amanhecer em Nashville pode ter terminado, mas a guerra oculta que ele revelou ainda não. E a questão que permanece é: sob qual cidade se encontra o próximo centro de comando?